Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque, saiu o edital do concurso Polícia Militar do Espírito Santo, banca responsável, Instituto OCP. Vou produzir agora uma redação ao vivo, mostrando para vocês como o texto deve ser estruturado, os argumentos que você pode utilizar de acordo com o tema, inclusive uma proposta temática que pode ser cobrada na prova. Temos aqui informações do edital, item 14.2, a prova de redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos para esse tipo de produção textual. A banca não delimitou qual será a proposta temática, mas observando o perfil da banca OCP em provas anteriores, é possível avaliar que a temática será da atualidade, uma problemática da sociedade contemporânea. Podem ser cobrados diferentes temas, não necessariamente da segurança pública, por ser um concurso da Polícia Militar. Pode ser um tema ligado à tecnologia, ligado à saúde, enfim, você tem que se preparar para várias possibilidades. Item 14.3, a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório. Isso é muito importante. É uma das etapas mais decisivas de um concurso público, que eu tenho observado em todos os certames. Os candidatos se preparam para as questões objetivas, estudam lá as disciplinas de direito, língua portuguesa, raciocínio lógico e deixam a redação para o último momento. Deixam a redação para os 45 minutos do segundo tempo. Redação não é para amadores, exige preparo, você tem que observar os critérios de correção, produzir os seus textos, se preparar para a estrutura de acordo com o perfil da banca. A pontuação máxima de 40 pontos, o candidato tem que obter no mínimo 20 pontos ou mais do total da pontuação prevista para a prova de redação, para não ser eliminado do concurso público. Infelizmente, é uma realidade, todos os concursos públicos, eu me deparo com centenas de eliminações de candidatos que não estudaram, não se prepararam para a redação, não escreveram de acordo com o perfil da banca, o que ela solicitou na proposta temática, fugiram do tema, pela falta desse preparo. Então você tem que ter acesso a um treinamento que vai fazer com que você produza um texto excelente, tire uma pontuação máxima para ser aprovado, tirar uma boa classificação. Porque muitas vezes nenhum recurso adianta. O candidato vem desesperado com o texto, nota baixa, está desclassificado, quer um recurso para reverter a situação. A gente vai avaliar a produção dele e a nota foi justa. É uma produção de texto caótica, mostrando que o candidato não se preparou, negligenciou a redação e não tem como a gente mudar essa situação. Mais informações do edital, a folha de versão definitiva da redação será o único documento válido para avaliação. E aqui eu quero já falar sobre algo importante, que é o projeto de texto. Utilize um rascunho para organizar as ideias. Leia a proposta temática, os textos motivadores, para que você consiga pensar na estratégia de produção, o que você vai escrever para depois passar para a folha definitiva. Item 14.6, o candidato disporá de no mínimo 15 linhas e no máximo 30 para elaborar a versão definitiva da redação. Sabendo que o máximo são 30 linhas, o que é o ideal? Apesar da gente não ter uma regra, mas é interessante você organizar o seu texto em uma estrutura harmônica, tendo uma introdução com no máximo 6 linhas. A introdução tem que ser concisa, objetiva, mostrando qual é o tema, apresentando o que vai ser discutido. Em seguida, os parágrafos de desenvolvimento. 2 parágrafos é uma quantidade interessante. Em cada parágrafo você vai discutir um argumento. E por último, a conclusão, onde você apresenta ações interventivas, como nós vamos ver agora na produção de texto que eu vou fazer aqui. Então, 4 parágrafos é uma quantidade harmônica para a redação. Continuando aqui, nós temos os critérios de correção. Veja, são 5 aspectos, total de 40 pontos. O que mais vai pesar na correção da banca OCP é a parte
macroestrutural, ou seja, abordagem do conteúdo. Se o que foi discutido é coerente, é concernente à proposta temática, o que foi solicitado pela banca, se as ideias apresentadas possuem embasamento e desenvolvimento do tema. 8 pontos. O que foi discutido está de acordo com a proposta temática? Segundo item, coesão referencial e sequencial, elementos coesivos, conectivos, isso é fundamental. Você usar expressões que vão manter uma relação entre as partes, entre os períodos, entre os parágrafos. Vou marcar para vocês esses conectivos aqui na aula. Coerência textual, progressão, articulação e não contradição. São argumentos que possuem lógica. 3. Atendimento à estrutura textual proposta. Qual é o gênero textual da prova PM Espírito Santo? Dissertação argumentativa. Então nós temos lá a introdução, como eu disse, com a finalidade de apresentar o tema, apresentar os argumentos. Os parágrafos de desenvolvimento, onde você vai discutir aquele tema, ideias que possuem embasamento. E por último, a conclusão que apresente uma proposta interventiva, que são as ações que vão solucionar os problemas que foram discutidos. 4. Normatividade e argumentação. Referências, repertório argumentativo. Quesito 5 é o microestrutural. É o que tem um peso menor na avaliação, mas também deve ser observado com cuidado. Então você tem que atender à modalidade padrão, a norma culta da língua portuguesa. Em relação às propostas temáticas, em relação aos temas, o que pode cair agora na prova PM Espírito Santo? Separei aqui uma redação recente, concurso Bombeiro Militar, também do Espírito Santo. Vejam que foi uma proposta bastante concisa, um fragmento de texto, em seguida a problematização. É dessa maneira que aparece o tema, é perfil da banca OCP, geralmente em forma de pergunta. E você deve responder essa pergunta no seu texto. O que é importante trazer para a sua discussão? Palavras-chave que estão na proposta temática. Então ela colocou lá, alfabetização digital, impactos negativos, notícias falsas. Isso tem que aparecer no seu texto, são discussões centrais que a banca está solicitando. Eu separei para vocês uma proposta, nesse caso aqui é um tema relacionado à segurança pública. Segurança pública e participação popular, políticas públicas. Temos aqui 2 fragmentos de texto falando sobre a definição de políticas públicas para a segurança pública. O segundo falando também sobre o direito à segurança pública, ou seja, os fragmentos de texto já me dão uma ideia, um norte, o que eu posso produzir no meu texto. Então eu tenho que discutir políticas públicas e o direito à segurança pública, que está preconizado na Constituição Federal. E a Constituição Federal é uma importante referência que eu posso trazer na minha discussão. Aqui nós temos a problematização, como garantir a participação do cidadão na elaboração de políticas públicas para a segurança pública. A minha introdução eu vou contextualizar esse tema, vou trazê-lo aqui para o texto. Então eu começo falando sobre uma realidade da sociedade brasileira que é a sensação de insegurança. A sensação de insegurança permeia o cotidiano das cidades brasileiras. Agora eu uso um conectivo. Nessa perspectiva, as políticas públicas constituem importantes instrumentos para a redução da criminalidade e são mecanismos de participação popular. E assim eu tenho uma introdução concisa, objetiva, onde eu trouxe aqui uma alusão a algo que acontece na sociedade, a sensação de segurança, o conectivo, nessa perspectiva que está ligando um período ao outro, e o tema, que vai ser discutido. As políticas públicas são instrumentos para a redução de criminalidade, também mecanismos de participação popular. Vou para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, um conectivo. Então aqui, em primeiro lugar, cabe destacar
o que está usado na lei, assim como o acesso à saúde, à educação e à moradia, a garantia de ir e vir com segurança é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado assegurá-lo. Continuando aqui, vou usar outro conectivo nesse sentido. Trata-se de um direito essencial, pois corresponde à proteção da vida, da liberdade, da igualdade, que eu estou destacando que traz o texto constitucional, bem como da propriedade. Princípios essenciais à manutenção da sociedade. E assim eu finalizo o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui nós temos o conectivo que inicia a discussão, que vai trazer a relevância do primeiro argumento. Em primeiro lugar, cabe destacar, assim, nesse sentido. Continuando, vou trazer outro argumento no meu segundo parágrafo. Aqui um conectivo dessa forma. As políticas públicas devem atuar para diminuir os índices de criminalidade. Para isso, outro conectivo, as ações devem ser coordenadas entre órgãos responsáveis, somadas com as estratégias de redução das desigualdades sociais e econômicas, que é um dos problemas relacionados ao aumento da criminalidade. Aqui eu uso mais um conectivo para ligar esse período ao próximo. Nesse contexto, os mecanismos de controle, como a política de drogas e a de circulação de armas, devem ser aperfeiçoados e ampliados em todos os níveis de governo, bem como os programas de distribuição de renda e assistência social, já que eu falei ali do problema das desigualdades. Vejam que aqui eu apresentei
duas políticas públicas, que é a política de drogas e a política de circulação de armas, que são instrumentos relacionados à atuação do Estado, marcando aqui os conectivos dessa forma. Nesse contexto, para isso. Vamos agora para a nossa conclusão. Último parágrafo. Utilizo aqui um conectivo conclusivo, portanto, a participação do cidadão é fundamental para a elaboração de políticas para a segurança pública do país. Por isso, cabe ao poder público desenvolver canais de participação e acolhimento das demandas para implantar as ações necessárias para o enfrentamento do crime. O último período aqui, nesse sentido, devem ocorrer audiências públicas com a presença da população especialistas e representantes da sociedade civil para apresentar propostas governamentais. Aqui estão os conectivos que eu utilizei nesse parágrafo, portanto, por isso e nesse sentido. Assim, eu tenho um texto padrão que atende os critérios de correção da banca OCP, argumentação pertinente, demonstra conhecimento do assunto, repertório argumentativo, nota máxima. Vamos reler o texto. A sensação de segurança permeia o cotidiano das cidades brasileiras. Nessa perspectiva, as políticas públicas constituem importantes instrumentos para a redução da criminalidade e são mecanismos de participação popular. Em primeiro lugar, cabe destacar o que está preconizado na lei. Assim como o acesso à saúde, à educação e à moradia, a garantia de ir e vir com segurança é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado assegurá-lo. Nesse sentido, trata-se de um direito essencial, pois corresponde à proteção da vida, da liberdade, da igualdade, bem como da propriedade, princípios essenciais à manutenção da sociedade. Dessa forma, as políticas públicas devem atuar para diminuir os índices de criminalidade. Para isso, as ações devem ser coordenadas entre os órgãos responsáveis, somadas com as estratégias de redução das desigualdades sociais e econômicas. Nesse contexto, os mecanismos de controle, como a política de drogas e a de circulação de armas, devem ser aperfeiçoados e ampliados em todos os níveis de governo, bem como os programas de distribuição de renda e assistência social. Portanto, a participação do cidadão é fundamental para a elaboração de políticas para a segurança pública do país. Por isso, cabe ao poder público desenvolver canais de participação e acolhimento das demandas para implantar as ações necessárias para o enfrentamento do crime. Nesse sentido, devem ocorrer audiências públicas com a presença da população, especialistas e representantes da sociedade civil para apresentar propostas governamentais. Essa redação pronta, esse texto padrão, essa proposta temática e outros temas, mais de 20 temas, estão no material exclusivo Curso Manual da Redação Padrão Polícia Militar do Espírito Santo.
Ele foi elaborado conforme as exigências do edital, segue o perfil da banca OCP e tem tudo o que você precisa para tirar nota máxima na redação. Análise do perfil da banca, características do texto dissertativo, como você pode fazer a introdução, como você pode organizar as ideias, argumentos que podem ser utilizados aqui. Eu já apresento para você repertório argumentativo, citações, notícias, dados estatísticos que você pode colocar no texto de acordo com o tema que for cobrado. E o ouro do material são as redações padrão. Mais de 20 redações prontas, textos que você pode utilizar como referência para produzir a sua redação lá na hora da prova. Se seguir esses modelos, a nota máxima é garantida. Vejam que é um material exclusivo, inédito, linguagem objetiva, agradável, porque o meu objetivo é que você consiga desenvolver um texto sem nenhum problema. Aqui tem várias dicas, uma metodologia inovadora. Faça como candidatos que tiraram nota máxima em várias provas de redação de concursos pelo país, vários concursos da Polícia Militar. Hoje eu tenho vários alunos que estão lá dentro da corporação porque tiveram acesso a essa metodologia, aprenderam a escrever redação do jeito que a banca quer. Veja esses depoimentos que eu separei, é uma pequena amostra, tenho aí centenas de depoimentos. 4,2 de 5,5, 4,8 de 5,5, aqui 9,5 de 10 pontos, 5,1 de 5,5. Concurso da Polícia Federal, tema muito complexo, difícil a proposta, e o candidato tirou 12,20 pontos porque teve acesso ao meu curso. Mais depoimentos, aqui, nota 7 de 10 pontos, 4,8 de 5,5. Esse candidato tirou 29,72 de 30 pontos, quase gabaritou a redação. Essa candidata tirou 36 de 40 pontos, hoje aprovada no concurso do IFAM. Entre você também para o meu hall de sucesso, seja o meu próximo depoimento. Mais informações, o link está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários, te passo todas as informações. Você vai ter acesso a uma amostra do material, a outros depoimentos e aproveita que está com um preço acessível, valor simbólico. Estou esperando a sua mensagem para vocês. Um forte abraço e até a próxima.